É do ex-diretor de operações da PRF, o Djairlon Moura, que confirmou no depoimento hoje de manhã ao Supremo que houve ordem para a realização de blitz para fiscalizar o transporte de eleitores na véspera do segundo turno. Isso lá em 2022, é claro. Mas disse que a atuação foi realizada em todo o país. Segundo ele, sem direcionamento de região. Ele foi ouvido como investigado pelo fato de já ter sido indiciado pela Polícia Federal na investigação sobre as blitz para prejudicar o voto de eleitores do Nordeste. A PGR ainda não apresentou denúncia deste caso. As fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal e da PF no país todo em 2022 eram para combater crimes eleitorais, nas palavras do investigado. Fala, Couto. Olha, esse aí é um exemplo, Diego, doutora Juliana, de uma testemunha que está claramente mentindo, né? A TV Globo, a Globo News, fez um levantamento das operações que foram feitas no dia do segundo turno das eleições. Mais da metade das operações aconteceram no Nordeste, nas regiões onde o então candidato Lula era mais forte. E o resto do país não chegou à metade das operações. Como é que ele diz que não houve nenhum direcionamento? Então, eu te pergunto, Juliana, a estratégia das defesas de simplesmente negar a realidade, negar as provas já apresentadas, em vez de contestar essas provas com dados, com números, com documentos, isso pode funcionar. Esse é um exemplo tipo. Esse diretor de operações, ele nega um fato que está registrado nos números da estatística da Polícia Rodoviária Federal. Mais da metade das operações aconteceram no Nordeste. Isso não é direcionar as operações? Veja, o senhor me coloca aqui, coach, numa posição muito delicada, né, de fazer essa avaliação da prova como se julgadora fosse. Veja, eu tenho a mesma impressão que o senhor, né? Quando eu olho como cidadã para as provas, eu tenho a mesma impressão que o senhor e senti o mesmo desconforto durante as eleições de ver pessoas que queriam votar ali com uma dificuldade de acesso ao voto, né? Isso me trouxe um incômodo muito grande. Agora, a estratégia defensiva, é muito difícil a gente avaliar se essa estratégia vai ter resultado ou se essa estratégia é a estratégia mais adequada, porque nós não sabemos o que está passando por dentro ali das discussões, das conversas cliente e advogado e o que ficou acordado entre eles enquanto estratégia defensiva, né? Eu penso muito parecido com o senhor com relação ao que a gente tem posto, né, de que tudo indica que, de fato, houve ali uma organização para dificultar o acesso ao voto, o que, novamente, me parece extremamente gravoso, né, mas a estratégia defensiva realmente é muito difícil da gente entender sem estar ali nas conversas, né, nos cafezinhos que acontecem dentro do escritório, para saber o que está sendo debatido enquanto estratégia defensiva. Mas eu tenho o mesmo desconforto que o senhor Couto. Fica aqui o meu desabafo como cidadã, não só como advogada, que olhar para essa situação me traz o mesmo desconforto, né? Para mim, nada é mais sagrado do que o direito ao voto e nada é mais importante na manutenção democrática do que o direito ao voto. E é muito importante, justamente por isso, que essa investigação seja feita dentro dos ditames constitucionais, com maior cuidado e com a maior garantia a todas as partes, para que esse resultado que nós teremos seja um resultado justo, né? Eu acho que no final do dia é o que todos nós buscamos. Perfeito, doutora Juliana Bertoldi. Obrigado pela entrevista, pela participação. Um abraço para a senhora. Uma boa tarde. Eu que agradeço, fica o meu abraço a todos vocês. Sempre um prazer colaborar ainda aqui um pouquinho com as discussões aqui no All News. Obrigado. Depois do intervalo, falaremos novamente sobre a situação envolvendo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Entrevistas ao vivo com a ministra das Mulheres e com a própria ministra do Meio Ambiente. Ao vivo daqui a pouco. Até já. Bom, no YouTube a gente segue um pouco mais aqui. Deixa eu perguntar para você, Letícia, o que vem pela frente, né, nos depoimentos? A gente está acompanhando essa fase de depoimentos de testemunhas. É uma fase importante, né, para depois os réus começarem a falar. É assim que caminha, né, a ação penal. Diego, é assim que caminha a ação penal. A gente tem depoimento marcado para até a próxima segunda-feira. Na quinta e na sexta vai vir o pessoal mais celebridade, eu diria assim, desse processo, que são as testemunhas mais, né,
famosas, nomes mais conhecidos da população, como Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, o governador Tarcísio. Então, quinta e sexta acho que vão ser dias um pouco mais animados nesse sentido. E até segunda-feira que vem a gente tem o dia todo de depoimento. Depois começa a fase, segue a fase de coleta de provas, os réus vão prestar depoimentos, vão tirar todas as dúvidas. A expectativa no Supremo é de concluir esse processo até o fim deste ano. Já tive algumas conversas ali para saber, será que daria para ser em setembro, em outubro, ou será que esse caso vai se arrastar até dezembro? Porque existe a possibilidade de algumas coisas surgirem no caminho, né? O processo está aberto por isso. Mas, se tudo sair no ritmo que o Supremo está prevendo, antes de dezembro, eles conseguem chegar a uma conclusão, fechar esse circuito todo, né? Porque são 5 núcleos separados, mas é uma história que se costura toda. Então, é difícil dizer, vai ter esse daqui, já vai sair a conclusão sobre esse processo, esse julgamento chega no fim e muito antes dos outros. O negócio tem que caminhar mais ou menos junto. Lembrando que tem uma quinta denúncia que ainda nem foi analisada pelos ministros, que é a do Paulo Figueiredo, que era apresentador da Jovem Pan. Ele está lá nos Estados Unidos, ainda não se manifestou no processo, então esse daí ainda nem começou a andar, enquanto a do Jair Bolsonaro, que é a principal ali, já está nesse nível de avanço. Diego. Pois é, já num nível, né, num ritmo acelerado. Até porque, né, Letícia, rapidinho aqui, tem a eleição em 26, então tem essa preocupação também, né? É exatamente esse o ponto, é terminar tudo em 2025 com mais prioridade, para que isso não se avance para 2026, para não misturar um monte de assunto, porque teremos uma eleição bem animada no ano que vem.